É verdade que o imperador se converteu e ajudou a igreja? É verdade. Mas eu vou explicar que essa ajuda aqui é meio que presente de grego, viu? Então, quem foi esse imperador? Esse imperador foi Constantino. E ele se declarou cristão no ano de 312. Né? Ano 312. Ele se declarou cristão. Ele era o imperador, era bom da boca. Nessa época o Império Romano ainda era fortíssimo, né? E ele se declarou cristão, foi para a igreja. E aí começou a ajudar a igreja. A igreja era nas casas. Né? A igreja não tinha prédio, não tinha igreja evangélica prédio. Né? E os irmãos sabem, isso aí que não, tem gente que fica discutindo isso, mas acho que é até desnecessário. Né? Os irmãos, todo mundo sabe que né, a igreja não é o prédio, são as pessoas. Né? Então, na época não tinha o prédio para reunir a igreja. Então, o que acontece? Mas Constantino, então, ele quis ajudar a igreja. E aí ele começou a construir os primeiros prédios, com janelinha, tudo bonitinho, assim, para a igreja se reunir. Né? Os prédios para a igreja se reunir. Começou a construir. E isso, aparentemente, lógico, que seria uma ajuda boa para a igreja, lógico. Né? Mas, na verdade, foi um desfavor que ele fez para a igreja, porque aí depois, né, com o tempo, acabou com as reuniões nas casas, né? E a igreja, então, começou a se reunir só nos prédios. E isso foi um desfavor, porque os pequenos grupos nas casas é muito importante também. É legal que a gente tenha os cultos aos domingos, num prédio e tal, algum dia de semana também, mas é legal também ter os grupos familiares, também é muito importante. Um tem uma função e outro tem outra. Mas eu falo bastante sobre isso lá no YouTube, na série de mensagens sobre a história da igreja. Aqui eu não vou ter tempo para detalhar muito isso. Mas vamos aqui à pergunta. Né? Vamos deter apenas aqui a responder objetivamente aqui a pergunta. É verdade que o imperador se converteu e ajudou a igreja? Então ele ajudou, sim. Mas só que vamos primeiro explicar essa conversão do imperador. Ele se converteu de mentirinha, irmãos. Porque ele não se converteu de verdade. Por que nós sabemos que ele não se converteu de verdade? Por quê? Porque ele dava 2 túnicas, a igreja cresceu muito, 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 muito. Foi uma explosão. Foi uma explosão. Ele dava 2 túnicas e 20 moedas de prata para quem se convertesse à igreja, quem fosse para a igreja e se batizasse. Entendeu? 2 túnicas e 20 moedas de prata. Mas ele mesmo não se batizava. Né? A história diz que ele se batizou só no finalzinho da sua vida. Finalzinho da sua vida, antes de morrer, ele foi lá e se batizou. Né? Então, veja bem, alguém que dá 2 túnicas, talvez no finalzinho da sua vida, quando ele foi lá e se batizou, eu nem duvido que ele possa ter se convertido mesmo. Mas ali naquela primeira experiência, com certeza ele não tinha convertido. Né? Porque na verdade o que ele fez para a igreja, que aparentemente parecia bom, depois só prejudicou a igreja. Né? Então, dava 2 túnicas, encheu a igreja, quer dizer, o mundo se mudou para dentro da igreja, mas ninguém se converteu. Né? E aí então começou a transição, onde depois a igreja cristã de Cristo, a igreja, né, fundada pelos apóstolos, acabou virando a igreja católica. Né? Isso eu explico também lá no YouTube, quando eu falo uma série de mensagens sobre a história da igreja. Então, irmãos, esse imperador, no fundo, ele fez um desfavor. Né? Seria mais ou menos hoje aqui o presidente Bolsonaro, sei lá, o governador de São Paulo, ou o prefeito aqui da cidade, se converter, né, entre aspas, vir aqui na igreja e falar que se converteu, né, e aí ele dá um emprego lá na prefeitura para quem vier para a igreja aqui e se batizar. Ele dá um emprego lá, umas 20 moedas de ouro, né, e 2 ternos. Já pensou? E dá um emprego na prefeitura, umas 20 moedas de ouro e 2 ternos. O que vai acontecer com a nossa igreja? A nossa igreja vai ser uma explosão. Em 15, 20 dias, nós vamos ter em torno de 15, 20, 30 mil pessoas aqui dentro da igreja. Mas as pessoas se converteram? Não, o mundo se mudou para dentro da igreja. E abafou aqueles poucos cristãos verdadeiros que tinha. Então, em vez de prestar um favor, prestou um desfavor para a igreja. Aliás, muitos. Quero fechar aqui essa resposta aqui com um fato aqui muito importante. Irmãos, aqueles que estão pregando o evangelho,
que amam o Evangelho, cometem erros, mas são erros secundários, e Deus está trabalhando na vida deles, e eles estão sendo transformados a cada dia, e continuam pregando o Evangelho, e cometem erros, mas choram quando erram, e vão tentando mudar a cada dia, esses aí estão fazendo a obra de Deus. Agora, aqueles que quebram princípios fundamentais da fé, e estão fazendo a obra de Deus, mas estão quebrando princípios fundamentais da fé, esses aí não estão fazendo a obra de Deus, eles estão fazendo um desfavor para o Evangelho. Porque quando você quebra princípios fundamentais da fé, não tem a aprovação de Deus, não tem a misericórdia de Deus, não tem a mão de Deus. E se não tem a mão de Deus, não é a obra de Deus. Amém?